Boa noite, vamos começar mais uma das nossas lives de quarta-feira. Hoje com o tema novamente ligado, o transtorno de personalidade narcisista. Boa noite, Francine, boa noite, Lu, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos colocar um tema muito pedido pelos seguidores, já foram enviadas perguntas, eu já gravei vídeo e sempre a demanda é muito grande por informações. A gente vai falar sobre a vida íntima dos narcisistas. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Boa noite, Gisele, obrigada pela presença de vocês. Eu acho que todo mundo aqui, se não conviveu, boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Acredito que todas nós que estamos aqui até esse momento já convivemos com narcisistas dentro de um relacionamento afetivo ou na vida familiar. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Dentro da nossa vida familiar ou dentro da nossa vida afetiva, ou seja, a gente conhece bastante dessa dinâmica. Quem já conviveu com narcisista, até coloca aí embaixo um sim, tá, pessoal? Convivi, conheci, vamos colocar bastante troca de informações aqui dentro do modelo dessa live. E vamos dar coraçãozinho, gente, vamos ajudar a live aqui para ela ser mais relevante, o Instagram levar para mais pessoas. Depois, quem assistir a live no YouTube, quem assistir o vídeo no YouTube, deixa o like, compartilha, comenta. Quanto mais pessoas conhecerem informações acerca do transtorno narcisista, menos vítimas nós teremos, menos pessoas com a vida destruída, com o patrimônio destruído, porque vocês sabem, quando a gente tem alguém assim do nosso lado, as perdas são muito grandes, não só as perdas interiores emocionais, mas os narcisistas dilapidam, né? Seja bem-vinda, Mari. Eles dilapidam o nosso patrimônio financeiro muitas vezes, acabam com a nossa saúde. E até hoje o narcisismo, boa noite, Zizi, seja bem-vinda. O narcisismo é um assunto pouco falado, pouco conhecido inclusive de profissionais de saúde mental, de profissionais de saúde física. Hoje a gente tem aqui a Raquel, ela é psicóloga, e ela é uma sobrevivente, ela colocou sim, convivi, né? A maioria de vocês já, a gente viu aqui um outro comentário da Gisele, convivência atual com 2. Eu imagino, Gisele, o quanto é desafiador para você ter que todos os dias estar faceando essa convivência tão pesada, tão difícil. Eu me lembro, enquanto eu estava no relacionamento afetivo abusivo com um narcisista, cada dia que eu acordava, eu não sabia o que eu ia encontrar, eu não sabia o castigo do silêncio que eu ia facear naquele dia, eu não sabia que estado de humor, e eu já não tinha nem as minhas forças para poder contar com elas. As forças da minha energia vital, da minha personalidade, tudo isso foi se desfazendo. Eu me lembro que em um dado momento desse relacionamento abusivo que eu vivi, eu sempre tive muita sorte nas coisas que eu fiz, nos meus trabalhos, na parte dos estudos, e de repente isso sumiu da minha vida. As coisas pararam de andar, as coisas não davam certo. E eu falava, o que está acontecendo? Aí eu sei que eu fui para buscas de caminhos religiosos e nada do que eu fazia antes, para ter aquela sorte, para ter as coisas correndo bem, dava certo mais. Eu não conseguia entender, eu sequer tinha noção do que era narcisismo naquela época. Hoje eu entendo, eu fui sugada interiormente, né? A minha energia vital foi sendo levada embora, pedaços da minha alma. Eu fiz uma live, não sei, acredito que todos vocês tenham visto, né, a live, a última que eu fiz no Flávio Vale, que eu falei sobre os seres sem alma, para a gente reconhecer através dos olhos. E agora eu começo já a recomendar para os meus clientes da terapia que busquem uma ajuda para reconstruir também as partes do seu espírito, da sua alma que foram roubadas. Porque isso acontece, existe uma influência espiritual pesada também. Mas hoje nós vamos falar sobre... Pois é, Sandra, né? Acontece com você também. A Zizi também conviveu. A gente sabe tudo isso que a gente viveu e o quanto custou para cada um de nós. Mas quando a gente sai de um relacionamento abusivo, nós saímos mais fortes, mais sábias, mais sábios. E a gente perde a ingenuidade em relação a quem são os seres humanos. Porque muitos de nós aprendem que
todas as pessoas têm recuperação, todas as pessoas querem viver melhor, e não é verdade. Os narcisistas não desejam mudar. Eles não conseguem sequer admitir que tem problema, porque isso é ter que olhar para aquele buraco negro interior que eles têm, né? Onde aquela personalidade original foi abafada, enterrada e surgiu aquele falso self para eles nunca mais entrarem em contato. Porque tudo isso veio, segundo algumas teorias, de um trauma profundo na infância, de uma negação de amor, de um pai narcisista, de uma mãe narcisista, e foi tão grande a dor que esse narcisista decidiu romper com a personalidade. Mas hoje o tema é a vida íntima com eles, né? A vida íntima com o narcisista, a vida íntima com uma pessoa que mente o tempo todo, sem nenhum tipo de constrangimento, a vida íntima com uma pessoa que não consegue sentir amor por ninguém, não consegue ter uma conexão emocional com ninguém. Para esses seres, outras pessoas, os seus semelhantes, são objetos e serviçais. Nós existimos para servi-los e atendê-los nas suas exigências. Então, assim será também na vida afetiva, na vida íntima, né? Que se desenvolve dentro do relacionamento de um casal. E é muito desafiador, porque onde a gente vai buscar ajuda, como eu falei, o transtorno é muito desconhecido ainda, poucos terapeutas, poucos profissionais da saúde mental, da saúde física inclusive, conhecem e trazem para os seus atendimentos as informações sobre narcisismo. Então, muitas vezes, quando você está numa questão de uma dificuldade no seu relacionamento sexual com seu marido, com a sua esposa, você vai buscar alguém para te ajudar e essa pessoa não tem noção. Ela vai te dar os conselhos com a maior boa vontade, lógico. Olha, vocês têm que ter um diálogo saudável, sabe? Você tem que entendê-lo mais, tem que buscar... Bem-vinda, seja boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, Rita. Você tem que buscar entender o seu parceiro, entender as dificuldades. Talvez ele tenha vivido traumas na infância. Aí você vai e dá com a cara no muro de novo. Eu lembro que desse relacionamento que eu vivi, uma das coisas que mais me desafiava é eu começar a enxergar traições por todos os lados, em todo momento. E o quanto esse meu ex-companheiro precisava... Boa noite, Maria Lúcia, seja bem-vinda. O quanto ele precisava... Fátima, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. O quanto ele precisava estar o tempo todo flertando com quem estava ao seu redor, estivesse eu do lado ou não. E eu não entendi, eu achava que eu era o problema, que eu que não conseguia agradá-lo, que eu estava mais gorda, né, durante o casamento, porque era tanta infelicidade que a única coisa boa que sobrava ali era comer. Então eu estava acima do meu peso, eu achava que o problema era esse, e não era nada disso. Então, como narcisistas não conseguem sentir amor por ninguém, não conseguem ter uma conexão emocional, a vida íntima vai refletir isso. Eles vão em busca de poder, de dominação, vão em busca sim do prazer que o sexo traz, que o sobrevivente, que a vítima vai fornecer para ele. Só que, devido também à característica desses transtornados não terem a sua personalidade original, eles não têm ego, eles não têm eu. Eles não têm essa percepção de si mesmo como nós temos. Existe um narcisista diagnosticado, ele é o papa desse assunto, inclusive. Hoje, se a gente fala sobre tudo isso nas redes sociais, faz vídeos, existem livros, é graças a ele. É o Sam Vaknin. Ele deu um golpe de cartão de crédito na Inglaterra nos anos 90, um homem muito inteligente, foi preso e ali ele foi diagnosticado por psiquiatras como narcisista. E ele falou, quer saber, eu vou ganhar dinheiro com essas informações, porque todo mundo adora saber, né, do ser humano cruel. Ele se lembrou daqueles filmes que são feitos sobre serial killers, aliás, e decidiu escrever um livro sobre si mesmo. E aí ele começou a contar como era a vida, como era o funcionamento interior de um narcisista. Então ele que criou os termos contato zero, pedra cinza, macacos voadores, hoovering, bombardeio de amor, todos esses jargões que são usados hoje na descrição do transtorno. Então ele tem um vídeo no YouTube que está legendado em português, se chama
vocês podem procurar como Sandvakinin, né? Como eu me vejo, como eu me vejo como narcisista, é algo assim, vocês vão encontrar. E ele ali diz claramente, eu vejo a vida como se eu fosse um personagem de filme. Eu não me vejo como um ser igual a vocês. Eu sou uma pessoa muito triste. Eu não tenho emoção positiva nenhuma e eu vejo a vida passar sem nenhum sentido para mim. Então me incomoda muito quando eu tenho pessoas ao meu lado que estão felizes, que estão bem, que estão alegres. Eu tenho vontade de fazer mal a elas. Ele é uma pessoa que inclusive se isolou para não fazer mal para os outros mais. Hoje ele é um grande palestrante, é um grande professor de psicologia que roda o mundo fazendo palestras, dando entrevistas. E esse é o suprimento que ele recebe. Ele não precisa fazer mal a ninguém, fazer ninguém ficar triste para ele se sentir melhor. Ele tem tanta adoração, ele é muito inteligente, ele é brilhante. Então ele fala, eu não tenho conexão emocional. E ele é um narcisista cerebral. Existem dois tipos, várias categorias de narcisista, né? Narcisistas. Vamos pegar essas duas específicas aqui. O narcisista cerebral e o narcisista orgânico. O narcisista cerebral, exatamente, pela sua habilidade em raciocínio, rapidez, inteligência, ele recebe, ele consegue o suprimento dele por este canal. E o narcisista orgânico usa muito mais a dimensão do corpo, de ser bonitão, de se exibir, de se vestir bem. O Sandvakinin não tem essa dimensão, ele é cerebral. E o narcisista cerebral, ele não busca essa dominação e nem tem essa necessidade do suprimento pelo sexo. Ele fala que ele hoje, sim, ele é casado com uma mulher, mas eles não têm uma vida sexual há bastante tempo, porque ele não sente necessidade. Inclusive, ele fala que isso é uma enorme negação de si mesmo, de tão pouco que ele gosta de si. E ele fala com todas as letras. Os narcisistas são assim, eles se sentem assim. É que eles não expressam, eles não colocam isso às claras como o Sandvakinin está colocando, porque ele está ganhando dinheiro, ele é muito rico hoje. Ele fala, olha, tem tantas palestras gratuitas minhas no YouTube, porque eu ganho tanto dinheiro que eu não preciso cobrar. Para mim está tudo certo. E ele recebe também o suprimento dessa forma. Então, os orgânicos são esses que vão buscar através do corpo. E ele diz uma coisa que choca. Ele fala assim, a minha esposa tem amantes. E eu sei. E eu falei para ela ter. Porque eu não vou ser capaz de satisfazê-la sexualmente. E ele diz, isso... Gente, a Zizi está falando que está sem som. Vocês estão me ouvindo bem? É só ela? Alguém dá uma resposta para mim, por favor? Se é só a Zizi ou se for eu. Se sou eu com um probleminha aqui do microfone. E aí ele fala isso, né? Que a esposa tem amantes. E isso é muito comum também da gente ver no relacionamento entre uma esposa e um marido, ou um marido... Obrigada, Lu. Então acho que é só a Zizi mesmo que tem que dar uma... então a Zizi precisa talvez recomeçar, sair, entrar. Obrigada, gente, de avisar. Então tá tudo ok, beleza. Então, muitas vezes os narcisistas levam os seus parceiros, as suas parceiras, a terem amantes. Então, dentro desse movimento do narcisista, de ser um buraco negro interior, de ter uma baixíssima autoestima, essa baixíssima autoestima se forma, de acordo com vários estudiosos, no momento da infância, entre os 2, 4 aninhos, quando está sendo definido a nossa personalidade, né? É o que seria um narcisismo saudável que cada um de nós estaria desenvolvendo. Em que o mundo, né, para nós somos a peça mais importante. Então eu gosto de dar aquele exemplo da criança que se joga no chão do supermercado e fica gritando, eu quero biscoito, eu quero. O mundo não tem mais ninguém ali, só existe a criança. Depois ela vai crescer e vai entender que ela vai ter que respeitar limites, conviver. E esse narcisismo tão grande, ele vai sendo adequado. O narcisista nessa fase, ele reconheceria que não recebe o amor de pai, de mãe ou dos dois, ou quem quer que seja. Porque com grande probabilidade de chance, mas muito grande, gente. Da onde tem pai e mãe narcisista, sai filho narcisista, tá? Alguns dizem que é genético, outros dizem que é uma identificação maior com o pai ou com a mãe, quem quer que seja. Eu acredito que haja, assim, uma carga genética muito forte, tá? Eu vejo pelas pessoas com quem eu me relacionei, por algumas pessoas da minha família mesmo.
Então, mas seja lá do motivo que for, esse pai ou essa mãe que negam amor, negam cuidados, negam atenção para essa criança, por um truquezinho da nossa psique, a gente quando é pequeno não consegue achar os nossos pais ruins. A gente nos condena, nós nos achamos ruins, nós achamos que nós estamos errados. Por quê? Nós precisamos dos cuidados dos nossos pais durante muito tempo para sobrevivermos, para termos algum tipo de independência no mundo. Então, a mente sabendo disso, a psique sabendo disso, ela não deixa que a gente os veja como ruins. Ela não permite que a gente tenha esse olhar. Então, nós nos condenamos. E aí, essa criança, quando recebe essa negação de amor, ela se sente tão mal, ela fala, todo mundo recebe amor de pai e mãe. Eu não, eu sou muito ruim, eu sou péssimo, eu sou um lixo. E aí surge essa baixíssima autoestima. Só que a dor é tão grande, que ele rompe com a própria personalidade, abafa tudo isso, enterra a capacidade de ter emoções positivas e cria uma falsa personalidade, um self falsamente grandioso em algumas situações, ou talvez vitimista, manipulador, que seria o narcisista aberto, grandioso, ou o narcisista oculto, que é mais manipulador, mais vitimista. Ambos são manipuladores, mas esse aqui vai puxar um pouco mais para obter o que tem. Então, e aí a personalidade original acabou. Hoje até uma das seguidoras fez uma pergunta para mim, aliás, foi num dos comentários, é difícil entender a personalidade do narcisista. O narcisista não tem personalidade original. Ela foi desfeita. E o que esse próprio Sandvekinen fala? Que ele é uma colcha de retalhos de todas as pessoas empáticas com quem ele se relacionou. Que como o narcisista não consegue ser mais quem ele é, mostrar o seu temperamento, sua verdadeira natureza, ele vai observando o que um empático faz, copia. Um outro empático faz, copia. E ele vai fazendo essa colcha de retalhos. E conforme ele vai precisando de vítimas para trazer suprimento para ele vai usando esses papéis aprendidos e vai convencendo o mundo de que ele é uma pessoa normal, empático, para que ele consiga os seus objetivos malignos, que é suprimento, que é fazer as pessoas se sentirem mal, que é desfazer, é prejudicar todos aqueles que ele acha que tem alguma coisa que ele não tem, que o narcisista é um invejoso patológico. Ele acha que ninguém mais tem direitos, só ele. Ninguém pode ser melhor, só ele. E eles têm inveja, inclusive, de quem é menor do que eles, de quem possui menos do que eles. Então, muitas vezes a pessoa é mais rica ou tem uma posição melhor no trabalho, ela vai prejudicar alguém que tenha menos posses do que ela, ou que tenha um cargo menor do que ela, simplesmente porque aquela pessoa não pode ter o que tem, pela inveja patológica que eles têm. Então eles vão criando essa falsa personalidade. E o que acontece? O buraco negro está sempre lá, presente, e é um incômodo. Por quê? O que ele sente com esse buraco negro lá dentro? Vazio, angústia, raiva, ele não sente amor, não sente alegria legítima, não sente solidariedade. O que sobra para sentir? Lixo, ele vive um inferno dentro de si. E eu posso dizer para vocês que essa pessoa, eu convivi com vários narcisistas, mas essa pessoa em específico, com quem eu tive uma proximidade maior, o inferno que ele vivia dentro dele, era uma pessoa infeliz. E eles são muito reclamões, são muito negativos e precisam de estímulos para não ficar prestando atenção no que está acontecendo lá dentro. E como eles não criam conexão emocional com nada nem com ninguém, eles enjoam de tudo fácil. Então o narcisista é sempre ansioso, ele quer novidade, ele quer coisa nova. Porque se ele parar, ele olha para dentro e ele não aguenta essa maior dor que o narcisista pode ter, ele foge disso. Ele faz qualquer coisa para não sentir isso. E no relacionamento íntimo, se aplica a mesma regra. O narcisista está com você, de início você é uma novidade, você está dando satisfação para ele, prazer, atenção, só que chega uma hora que você é que nem uma xícara, você é que nem um par de meias. Ele enjoa, ele não gosta, ele não tem conexão emocional, ele não consegue ter intimidade. Narcisistas não conseguem ter intimidade, aliás, eles têm pavor de intimidade. Uma coisa assim, que o beijo do narcisista é uma coisa mecânica, coisa ruim, estranha. Parece que está beijando ali um robô mesmo. É uma coisa estranha isso. Porque o beijo é uma coisa altamente íntima. Eu acho que é um dos momentos mais íntimos, né, que você tem com alguém. Uma troca.
né? E o beijo cria aquela conexão. Muita gente fala, né? Quando o beijo não é bom, o negócio não vai dar certo. Poxa, eu assino embaixo, não levei assim em conta, o beijo já era ruim, o negócio foi pior. A Lu tá falando, tendem a usar drogas como fuga, e a Raquel falam muito mal dos outros. Sim, as drogas, muitas vezes, Lu, é exatamente para eles fugirem dessa dor. E também para terem mais coragem de fazer as maldades que fazem. Mas eles são muito desequilibrados. Né? Você não está falando com uma pessoa estável. Você está falando com uma pessoa que tem um mundo de confusões, um inferno dentro de si. E as drogas é para fugir um pouco desta dor também. E eles falam muito mal dos outros, né, Raquel? Sempre, o tempo todo. Porque ninguém presta, só eles. Deus só acertou na construção deles. Porque se tiver gente melhor do que eles, mostra que eles não são tão bons. E eles têm que criar redes de intrigas permanentemente. Eu convivi com uma liderança religiosa que era impressionante. Ela era uma liderança religiosa que falava mal do seu assessor, que também era um condutor, né, dos fiéis. Ela falava, ela tinha um preconceito com as pessoas que seguiam a fé, que era um negócio assustador. Ela era uma liderança, né, uma mulher, e ela falava, todo mundo tem inveja de mim, todo mundo aqui faz trabalho para mim. Meu Deus, era uma loucura. Eles precisam criar essa rede de intrigas, porque tudo fica desestabilizado, eles têm controle. Se você tiver uma rede unida, em harmonia, você não vai ter tanto controle. Se está todo mundo um brigando com o outro, o narcisista vai ali levando cada um do jeito que ele quer para conseguir o que ele quer. E eles têm muitas faces. Né? O narcisista tem muitas máscaras. Então, para cada um de nós, ele é uma máscara. Ele nos observa, ele aprende, desde criancinha ele faz isso, e ele encena um papel para cada um de nós. A Érica está perguntando se eles podem ser pedófilos. Podem sim, tá? Podem ser pedófilos. Vou chegar um pouquinho mais para frente. Seguem perfis de adolescentes. Assim, não é que todo narcisista é pedófilo, vamos deixar isso claro, tá? Existem muitos fatores que podem levar alguém a desenvolver a pedofilia. Mas é bastante comum que a gente encontre relatos de pessoas que são narcisistas e apresentam depois práticas de pedofilia, assim como também os psicopatas. Porque, como eu estava explicando, né, gente, o narcisista, Rosa, depois eu vou te responder, tá? Se tem cura. Não tem cura porque não é doença, é um jeito de ser, um transtorno de personalidade. Então, o narcisista, ele enjoa do parceiro, que é uma par de meias, é uma xícara. E além do que, ele precisa de suprimento, precisa de adoração. E o parceiro ou a parceira chega uma hora que começa a ver que aquele lá não é boa bisca, né? Então ela já começa a ficar meio triste, ele também. Então ele já começa a sair em busca de outras pessoas. Aliás, o tempo todo ele esteve em busca de outras pessoas, a menos que ele seja um narcisista de natureza mais cerebral. Aí isto não vai ser interessante para ele. Agora, ele sendo um orgânico, antes de você, com você, depois de você, o tempo todo teve uma rede de pessoas que ele montou, que a gente chama que é o harém narcisista, em que ele mantém várias pessoas disponíveis, prontas para entregar suprimento para ele. Por quê? Em algum momento ele vai enjoar de você, vai te descartar e aí já tem uma outra fonte para botar no lugar. Ou, no pior dos mundos, se ele perder o controle e o pior acontecer, é você o descartar. Aí você fere ele imensamente. Mas não faça isso nunca, nenhum de vocês. Vou largar o narcisista para ferir. Não bata de frente com eles. Porque você vai despertar a fúria narcísica. Eles entram em modo psicopático de agir. E são altamente destrutivos, vingativos, cruéis. Transformam a vida de vocês num inferno. A fúria narcísica é destruidora. Então, quando você o descarta, antes dele descartar, você saiba que o chumbo vai ser grosso que vem pela frente. Quem já encarou um divórcio com narcisistas ou uma separação, que tomou essa atitude, vai saber do que é que eu estou falando. Então, claro que você, descobrindo e podendo, cai fora, mas faça em silêncio, haja com sabedoria, planeje tudo, se proteja, proteja-se de todas as maneiras.
Mas saiba, boa noite, Luciana, minha cliente querida. Aliás, vários clientes queridos aqui, boa noite a todos, não só a Luciana. Então, assim, proteja-se, tá? Mas o narcisista, como ele enjoa, ele vai procurar muitas outras fontes. Então, a traição é muito comum, normal, habitual. E entenda que eles não estão te traindo porque você não é suficiente, porque você não é bonita, não é bonito, não é inteligente, não é nada disso. Você poderia ser a pessoa mais perfeita desse mundo. Aliás, quanto mais você for perfeita e bonita e rica, inteligente, o que quer que seja, mais ele vai querer te destruir. E vai conseguir. A menos que você desperte, saiba com quem você está lidando e linha, cai fora. Porque narcisistas só escolhem pessoas com muitas qualidades. Pessoas com brilho próprio. Pessoas que tenham patrimônio pessoal, patrimônio intelectual, patrimônio financeiro, que eles não pegam quem não tenha muita coisa para dar para eles, e pessoas que os incomodem, que despertem a inveja deles. Eles olham e falam assim, não, ela não vai ser mais alegre assim, ela não vai ter mais tantos amigos assim, ela não vai ser mais... Ou ela ou ele, tá, gente? Eu estou colocando um termo, narcisismo não tem gênero. Homens, mulheres, alguns estudos dizem que prevalecem os homens. Não sei, às vezes eu tenho até minhas dúvidas, tem muitas mulheres narcisistas também. Mas é porque é ligado essa afirmação sobre a produção de testosterona mais elevada encontrada dentro dos estudos feitos no cérebro, no organismo dessas pessoas portadoras do transtorno. E também não só de narcisistas, como também de psicopatas. Mas existem muitas mulheres narcisistas. Então, eles vão em busca, então eles vão trair. E quanto mais você tiver patrimônio, coisas boas, eles vão querer te destruir mais ainda. Eu me lembro de casos de clientes que chegaram para mim, né, que não entendiam nada. Porque quanto mais buscavam ficar bem para os seus parceiros, olha, eu coloquei um silicone, eu fiz uma plástica, ou então, nossa, eu fui, sabe, mudei a minha aparência, ficou mais bacana. E quanto mais eu ficava mais bonita, mais ele me maltratava. Lógico, ele não quer que você fique bonita, ele quer que você fique... Sim, vai ficar salvo sim, Cláudia. Ele não quer que você fique bonita, ele quer que você fique sempre no mesmo lugar, ruim, mal. E ele vai fazer de tudo para que você comece a abrir cada vez mais mão de você mesma. Por quê? Nunca um narcisista fica satisfeito. E dentro de você está gravado lá no seu centro de recompensas do seu cérebro, aquele período do bombardeio de amor, que foi maravilhoso, em que esse homem, que essa mulher foi tudo que havia de melhor. Ele te estudou, entendeu quem você era, o que você gostava e te espelhou. Você se apaixonou pela melhor versão de você. Foi esse o papel que o narcisista fez na sua frente. Você ficou, nossa, tão feliz. Imagina, a melhor versão de nós. A gente se apaixona por nós mesmos durante esse período do bombardeio de amor. E aí, quando a gente entra na teia, esse período acaba e vem a desvalorização. Mas a gente quer voltar. A gente sabe que aquela pessoa já fez a gente tão feliz. Aí você começa a pensar, eu tô fazendo alguma coisa errada, gente. Porque ele era tão bom, ela era tão boa e agora tá assim. E você começa a se esforçar para agradar e ele nunca fica satisfeito, ela nunca fica satisfeita. Aí você começa, não, deixa eu parar de fazer isso aqui que ele não gosta, porque aí ele não vai mais me dar castigo do silêncio, ele não vai mais me maltratar. Deixa eu parar de fazer, deixa eu parar de falar com essas pessoas e você vai se desfazendo. Você vai se desintegrando, a sua personalidade vai indo pro ralo, sua autoestima vai indo pro ralo. Quando a gente recebe os sobreviventes, na grande maioria dos casos, as pessoas estão sem vontade de se cuidar, sem vontade de se tratar, não sabem mais quem são, não sabem mais o que gostam, estão sozinhos. É muito devastador. Então, dentro desse mecanismo, né, deles enjoarem, deles procurarem outras vítimas o tempo todo. E isso, gente, leva a um comportamento promíscuo. Narcisistas, com essa mecânica, eles são altamente promíscuos. Eles se envolvem com muita gente. E é muito comum ocorrer situações em que a gente encontra a bissexualidade presente. Muitos sobreviventes relatam, falam, olha, eu tive muitas dúvidas, ou eu tenho muitas dúvidas, eu não sei se o meu parceiro
também não se interessa por pessoas do mesmo sexo? Será? Eu vejo umas coisas, eu não quero nem acreditar, não estou entendendo, estou achando que é coisa da minha cabeça. Não. Porque como o narcisista não tem essa vinculação emocional, ele quer suprimento, ele quer o prazer do sexo, ele quer poder, ele quer dominação, ele não cria essa, como é que eu vou dizer, essa divisão. Eu tenho mais atração pelo meu próprio sexo ou pelo sexo oposto. Não. E é muito comum, gente, os narcisistas soltarem frases do tipo: eu estou homo, eu estou hétero. Eles não afirmam o que são ou o que não são. E assim, é um volume muito grande. Não só eu só que digo isso. Estudos mostram, pessoas que vão a fundo no assunto relatam. E o narcisista, ele é um ser amoral, né? Ele não tem moral. A única coisa que conta é a própria satisfação. E as práticas assim, menos usuais de sexo são muito comuns entre eles. E aí a gente vai na questão da pedofilia. Para eles não têm empatia pelo outro, eles não têm amor. Os próprios filhos eles veem como objetos, eles veem como serviçais. Então, a única coisa que conta para eles exatamente. E narcisistas, como normalmente vêm de pais e mães de um ou de outro, ou dos dois, que sejam também narcisistas, alguns são psicopatas, muitos sofrem abusos dentro de casa. Já vem desse sistema familiar doente. Estou dizendo que todo narcisista foi abusado, de maneira nenhuma. Mas os relatos são muitos acerca da prática. Psicopatas também passam muito por isso, né? Quem acompanha o comportamento, quem estuda o comportamento dos serial killers, muitos sofreram abusos infantis e vão reproduzindo isso ao longo da vida. Mas não é só como pedofilia. Volto a dizer, não é porque é narcisista ou psicopata que é pedófilo. Uma coisa não é exatamente igual a outra, tá, gente? Não façam essa correlação. Isso é muito leviano. A gente tem que olhar as coisas com mais profundidade. Mas, por exemplo, prática de trocas de casais. Quantos sobreviventes não relatam? Puxa, minha ex-esposa, meu ex-marido queria ir a casas de trocas de casais, casas de swing. Eu me sentia mal. Muitos acabam cedendo para tentar agradar. Já estão desfeitos na sua personalidade, estão sem a sua energia vital, já estão sem autoestima, se arrependem imensamente de tudo isso depois. E uma coisa que acontece, o narcisista às vezes, ele apronta tanto, ele arruma tanta confusão na área de atuação dele, vamos dizer, que é comum eles começarem a agir em outras regiões geográficas. Tá? Então eles vão para uma cidade próxima, eles vão para um outro estado e chega lá eles contam uma grande mentira. Eu estou aqui no estado tal e eu sou empresário, eu vim aqui para abrir negócios. Mentira. É porque ele já está mais sujo que pau de galinheiro no lugar onde ele mora, onde ele vive, na cidade, sei lá, no bairro, que ele começa a extrapolar a área geográfica de atuação. Olha isso acontece. Por quê? As fontes podem se encontrar. Então ele começa a variar o cardápio em outros lugares. Esse relato, né, de estados diferentes, isso, gente, na internet é muito comum. Sites de namoro, sites de relacionamento online, é onde os narcisistas acontecem, brilham e causam. Porque ali, quem é que vai estar sabendo se é mentira ou se é verdade o que eles estão falando? E além do que, nós empáticos, nós vamos para lá, a gente conta tudo da nossa vida, né? A gente vai, bota fotinho, conta tudo, é ingênuo. E aí, pronto, eles já sabem. E vão manipulando, as pessoas não imaginam como é que eles funcionam, não acreditam que existem pessoas más assim, então eles se escondem por detrás. Não quer dizer que todo mundo que está no site de relacionamento seja narcisista, mas fique esperto, tá? Eles adoram, eles se escondem atrás disso. E as pessoas, desconhecendo o transtorno, caem realmente dentro desse tipo de conversa, né? Vamos ver, a Érica está falando, narcisistas podem até ser bissexuais.
pois como eles querem suprimento, quem aparecer pela frente, tanto homens quanto mulheres, está dando o que eles querem. É isso mesmo, Érica. Para eles não tem nenhum incômodo, nenhum problema. São objetos, tanto faz o gênero, os satisfazendo o vampiro, tá tudo certo. Agora, gente, assim, tem um outro lado que é muito complicado. Por quê? Se a gente for ver da parte energética, da parte espiritual, toda essa promiscuidade de relacionamentos vai trazer uma carga muito pesada junto. Quem frequenta um ambiente em que haja toda essa, vamos dizer, essa liberalidade sexual, sabe que dali não vai sair coisa muito boa, tanto do lado energético como do lado espiritual, tá? Não vamos ter ilusões. E quando ele sair desse ambiente, ele se deitar na mesma cama que você, saiba que os demônios que estão com ele vão estar do seu lado. Você acha que você não vai ser sugado, que você não vai ser sugada? Você acha que não vai ter coisa ruim que não vai grudar em você? Fora os problemas de saúde, questão de doenças sexuais transmissíveis. Quais serão os cuidados desse narcisista quando ele se envolve com tanta gente? Obsessores encarnados, pois é, e desencarnados também, Daniel. Não tem como. Os narcisistas, por natureza, já são negativos, porque eles não têm nenhuma emoção positiva dentro de si. Então, eles são reclamões, são infelizes, eles são tóxicos por natureza e contaminam a todos que estão ao redor. Tá? Você que convive com um de uma maneira mais íntima, você vai ser altamente intoxicado por toda essa negatividade. Para tirar depois é muito complicado, é possível, mas demora tempo, precisa de ajuda terapêutica, precisa de ajuda energética, precisa de ajuda espiritual, porque compromete todas essas nossas dimensões. Tem jeito, você não sai ileso disso. Então imagina esse parceiro que você não tem noção de por onde ele vai, que ele vai mentir para você. E se você chega e fala, olha, você está me traindo, ele vai inverter o jogo e vai falar que você é uma desequilibrada, que você é um desequilibrado, que sempre você o condena, que sempre você a condena, porque eles não suportam mais serem cobrados, que eles só dão, nunca recebem amor, nunca recebem compreensão e agora ainda estão sendo acusados. Quando você vê, você está se pedindo desculpas. Ou então negam do começo ao fim, de jeito nenhum. Mas eu estou vendo aqui a evidência. Não, você sempre me persegue. Eu não aguento mais, eu já sofri muito. Eu não quero mais sofrer com isso. Chega, eu não quero mais saber de você. Aí ele te ameaça de deixar. Quando ameaça de deixar o sobrevivente, o dependente emocional, pronto, instalou o modo do pânico. A gente já está com toda aquela programação mental instalada de controle dentro de nós. Pum! Todo o nosso sistema de alerta se liga, vem adrenalina, vem cortisol, a gente, meu Deus, não, isso não. E a gente acaba ficando perdido, acaba se arrependendo de ter dito. Chega uma hora que você começa a achar que aquilo, deixa, ele está só traindo, mas ele vai continuar comigo. É assim que funciona. E aí vem o que da sociedade para você? Condenação. Que horror, imagina, ele trai, ela trai, a pessoa está lá ainda. Como se você gostasse de passar por isso. Como se você não tivesse um vício dentro de você desse relacionamento. Um vício gerado pelos seus próprios hormônios, acostumados, o seu corpo se acostumou a conviver com tanta adrenalina, a conviver depois quando vem a fase da manipulação, de uma falsa segunda lua de mel, da sensação que a serotonina e a oxitocina traz quando você fala, tá tudo bem, acho que agora vai ficar bom. Mentira, vai ficar ruim de novo, mas ele precisa que você se submeta mais uma vez. Então fica essa condenação e é altamente prejudicial, porque quando você passa por todas essas situações de manipulação, traições, a sua autoestima vai para o pé, vai para baixo, vai para o chão. E você vai abrindo mão de si mesma e vai olhando e vendo, meu Deus, tantas pessoas que são interessantes, mas ele não quer saber de mim. E o que acontece? O narcisista, como ele enjoou do parceiro, ele começa a negar o sexo. Ele não tem vontade. Ele não quer, porque ele está rodando o mundo aí, está rodando bolsinha por todos os lugares. E aí ele está satisfeito. E o parceiro não. O parceiro está lá, a parceira está sozinha. Então os narcisistas levam os parceiros e as parceiras a terem amantes. Eles sabem disso. Porque essa pessoa está completamente
sem amor, sem carinho, sem apoio, sem o sexo, está completamente carente. Ela vai ao encontro de um amante. E isso para eles é ótimo, porque eles sabem que o codependente, a vítima, ela é empática e gosta desse narcisista. Então, quando ela vai encontrar um amante, ela se sente culpada. Isso faz mal para o sobrevivente, faz mal para a vítima. E o narcisista adora. Porque além do que, ela está sendo destruída também na sua moral, na sua capacidade de fidelidade. Eles adoram. Você está vendo? Ela está indo pelo mesmo caminho que eu, ele está indo pelo mesmo caminho que eu, está pegando um monte de gente, está sendo promíscuo. É assim, eles levam... Sabe que nem fala sobre isso? Narcisistas levam seus parceiros a buscarem por amantes. Isso é muito comum a gente ouvir em terapia, a culpa que as pessoas carregam. Não tenho culpa, se alguém aconteceu isso com algum de vocês que é sobrevivente ou que ainda está num relacionamento, entenda que você foi conduzido para ter esse amante. Isso é calculado. Tudo que um narcisista faz é calculado milimetricamente para te destruir. Nada é à toa, nada é sem planejamento. Vamos ver, a Érica está falando, Luciana, qual o mais difícil de diagnosticar? O perverso ou o oculto? Talvez o oculto, Érica, mas a gente acaba vendo os dois. Qual é a diferença? O perverso, ele, vamos colocar que seria o narcisista grandioso e o narcisista oculto, porque perverso ele vem do grau de malignidade do transtorno, porque eles podem ser mais cruéis, menos cruéis. Existe um grau, existem gradações dentro do transtorno. E a diferença dos dois tipos é em relação a ser grandioso, poderoso, gostar de se exibir, né? Socialmente ele ser uma pessoa magnética, forte, que se apresenta de uma maneira vistosa, gosta de se vestir bem, ser bonitão, ser bonitona, ser adorado por essa sua exibição social tão maravilhosa. E o narcisista oculto, ele não tem toda essa força, ele não tem toda, vamos dizer, cara de pau, né? Sei lá o termo melhor, me perdoem, não é o melhor termo, mas é isso, de se apresentar tão grandioso. O oculto, talvez ele carregue mais a dor em relação a tudo que ele viveu lá atrás. Então ele se apresenta como vítima. Ele se veste simplesinho, ele é sempre aquele, vamos dizer, narcisista good vibes, que gosta de ajudar, muitas vezes é religioso, faz o bem para a sociedade, aparentemente. Ele gosta de se aproximar dos outros, ser bondoso e vai manipulando através desses traços, mas ele é tão destruidor quanto o outro. A mãe narcisista oculta é um exemplo claro. A mãe narcisista oculta usa aquela roupinha surrada, ela participa da igreja, ajuda os cachorros da rua, ajuda os vizinhos, né? E ela é um demônio dentro de casa. A mãe narcisista oculta sempre procura ficar amiga dos amigos e das amigas dos filhos. E é uma fofa, né? Ela trata bem esses amigos. Então, quando os filhos vão falar com essas pessoas, com esses amigos, acerca da mãe, esses amigos falam, nossa, mas a sua mãe é uma fofa, uma querida. E essa mãe acaba estabelecendo um relacionamento de proximidade com esses amigos para poder manipular os filhos. Então, muitas vezes, ela liga, entra em contato, manda mensagem. É aquela situação. Vamos supor que é uma filha, bode expiatório, né, que é sempre a que recebe toda a carga de negatividade que a mãe tem acerca de si mesma. E essa filha bode expiatório vai para uma festa, tá bonita, tá feliz, e aquela mãe tá morrendo de inveja. Porque aquela filha mais jovem, ela é mais bonita, ela vai ter admiradores. E ela tá com ódio que essa filha vai para a festa, mas ela não vai mostrar toda essa malignidade. Ela vai falar, oi filha, vai com Deus para a festa, Deus te abençoe. E a filha já sabe quem é que está do lado, né? Mas vai se divertir. Eu estou aqui com uma crise de asma que mal eu estou conseguindo ficar de pé. Mas eu fico bem sozinha, eu estou acostumada a carregar o peso da vida sozinha. Você sempre foi assim, egoísta. Vai, filha, Deus te abençoe. Se a filha vai, acabou, né? Acabou o ânimo para a festa. A filha ainda vai, mas acabou. Aquela alegria não tem mais. Esta mãe entra em contato com uma colega da filha e fala, olha, minha filha foi para a festa, sabe? Mas eu estou com uma crise de asma tão grande, eu estou passando tão mal, eu estou sozinha. Queria pedir para você orar por mim.
essa amiga na hora vai ligar para a filha, olha só, sua mãe está tendo uma crise de asma, coitada, sua mãe é uma graça, sua mãe é uma querida. Mentira. Mas vai falar para a amiga que é assim. A amiga não entende, a amiga não sabe. Fora que a mãe, né? Fala para a amiga, olha, minha filha, ela é boa filha, mas é tão problemática, ela me xinga, sabe? Ela me explora. Eu oro por ela todo dia, eu faço novena para ela, sabe? Mas ela tem muito problema. Deus sabe o peso que eu carrego pelo amor que eu tenho por ela. Tudo mentira, né? Aí vocês veem. Então, entre o oculto e o grandioso são as nuances, tá? Mas ambos são coisa ruim do mesmo jeito. Então, voltando à questão da vida íntima com o narcisista, esse é o cenário que vai existir. Tem uma pergunta aqui acerca do cerebral. Sim, ele não só se vangloria da sua inteligência, da sua... Porque assim, como os narcisistas não têm emoção, toda a parte cognitiva deles de raciocínio é muito rápida. Né? Eles estão sempre na frente da gente, porque eles não ficam... Tem uma moça que outro dia eu ouvi falando, uma terapeuta, ela disse uma coisa bem interessante, que as mães narcisistas vivem muito tempo. Por quê? Porque elas não têm o que a gente fala que é a noia na cabeça, né? Porque o que faz a gente adoecer é essas aspirações que a gente tem, culpa, meu Deus, mago, o que aconteceu e agora, tal, tô carregando. Elas não se ligam nisso, não. Elas se sentem aquele inferninho lá dentro delas, fala que elas vão sugando energia de todo mundo ao redor, elas vão longe, porque elas não ficam nessas aspirações que a gente fica. Né? Então, não só se vangloriam, Sandra, como eles se alimentam, né? Porque eles só têm essa parte racional. E aí eles brilham e eles recebem a admiração das pessoas, aplausos. Essa é a fonte de alimento que eles buscam. Eles têm mais esse lado da intelectualidade como recurso de sedução, de busca de alimentos, né? Do alimento interior para suprir, né? O buraco negro, é o sangue do vampiro. Então, eles usam dessa maneira, mas funcionam exatamente com o mesmo mecanismo, né? Esses seres, eles têm um mecanismo de funcionamento instalado, um manual padronizado. Sempre são as mesmas coisas, sempre são as mesmas técnicas que eles usam. Impressionante, né? Isso me leva realmente a questionar acerca de serem humanos como nós. Como é que é isso, gente? Tudo padronizado, tudo igual, não consegue se conectar emocionalmente com ninguém. Como é que é isso? E esse Sam Vaknin, falo sempre isso, ele se descreve, ele fala, eu sou como um robô. A minha família são as máquinas. Eu me identifico imensamente com as máquinas, porque elas são iguais a mim. Eu ali me sinto mais à vontade do que com um ser humano, como vocês que têm emoções, porque as máquinas são como eu. Elas aprendem o que precisam, reproduzem e não precisam perder tanto tempo, tanta energia com emoção. E eu não sei o que é emoção, eu não consigo sentir emoção. Vocês querem entender o que é narcisista? Vejam esse vídeo. É assustador. Gera compaixão em nós, porque o Sam Vaknin descreve o terror que foi a infância dele com uma mãe e um pai narcisista, que eram psicopatas, tá? Não eram nem narcisistas, pelo que ele descreve, que eram torturadores que ele teve. Agora, claro que desperta em nós, que temos empatia e compaixão. Agora, o que leva uma pessoa a passar por tantos maus tratos na infância é desenvolver a capacidade de não ter emoções, de ser mal por opção, porque os narcisistas fazem o mal conscientemente, eles têm livre-arbítrio, eles sabem o que eles estão fazendo, eles entendem a dor que eles estão causando. O que leva uma pessoa a optar por este caminho e outras que passam sim por infâncias muito traumáticas, muito difíceis, não se tornam pessoas más. Como é que se dá? Qual é o fator que faz isso acontecer? Eu acredito que haja uma carga genética que leve a tudo isso. A gente consegue hoje, através dos estudos, notar algumas diferenças. Nos psicopatas isso é mais claro, nos narcisistas ainda não existe uma definição final. Disfunções cerebrais, alguns pequenos defeitos, vamos dizer, dentro da formação do cérebro. E a gente encontra em famílias pessoas que são narcisistas e no mesmo lar, codependentes, filhos que passaram pelos mesmos pais torturadores, pelos mesmos pais sem amor. Um vira uma pessoa que quer salvar o mundo
o outro vira alguém que não tem conexão nenhuma com o seu próximo, dentro do mesmo lar. Então, essa carga genética. E eu acho também que existe, seja bem-vindo, Marcelo, boa noite. Existe também a presença do lado espiritual nisso tudo. Vai muito além. Quem convive, gente, com narcisistas, sabe da sensação ruim que a gente tem estando ao lado deles. Você não sabe nem descrever. Isso desde o início do relacionamento aparece, a gente sente. É uma bandeira vermelha imensa, só que nós negamos. Não, coitadinho, eles são muito hábeis em contar histórias tristes, sempre foram explorados por alguém, maltratados, a infância foi difícil, tarará, tarará, enfim. E a gente vai criando, né, justificativas, porque eles foram tão bons e tão convincentes durante o período do love bombing, da lua de mel, né, a primeira fase, que a gente fala, não, gente, uma pessoa tão boa e eu fico arrumando defeito, qual é, né? Poxa, todo mundo aí em busca de um parceiro bom, eu encontrei agora por um trocinho assim, eu tô sentindo, né, uma energia ruim, deixa pra lá, bobagem minha, eu que tô estressado, ele que é uma pessoa mais retraída, não é nada disso, você tá ali com um demônio do seu lado. Então, e quando você passa mais tempo junto, isso vai ficando mais pesado e você vai sentindo isso entrando dentro de você. Então, esta sensação ruim vem sim de toda uma carga, eu acredito, espiritual, que acompanha esses seres. Gato andar com gato, cachorro com cachorro. Coisa ruim andar com coisa ruim. E uma vez eu lembro que eu fui pedir um aconselhamento a um líder religioso acerca do relacionamento que eu tinha. Eu não sabia exatamente que era narcisista, nada. E foi a única opinião sensata que eu encontrei até hoje dentro do meio religioso. Em que ele falou assim para mim, Luciano, faz o seguinte, cai fora, vai embora, vai para um lugar qualquer. Você vai passar um tempo meio complicado, mas você vai se refazer, você vai arrumar uma atividade, você vai ganhar seu dinheiro. Ele falou assim, porque quando um espírito branco convive com um espírito vermelho, no máximo o que acontece é o branco ficar cor-de-rosa. Você não vai ajudar ele e ele vai te destruir. E é a pura verdade. Eu acho que dentro do lado espiritual acontece isso. Então, quando você, na sua vida íntima com o narcisista, você está literalmente dormindo com o seu inimigo. Ali ao lado tem alguém que você não tem noção por onde passou durante o dia, com quem ele esteve, que tipo de prática ele fez, que tipo de prática bizarra ele pode ter feito de um grupo, que grupo é aquele com o qual ele participa, com quem é que ele fala. Gente, tem uma história com o narcisista e o seu celular, né? A vida do narcisista está ali nas suas trocas de mensagem, então ele nunca se afasta, ele nunca deixa ninguém chegar perto, ele deixa sempre a tela muitas vezes virada para baixo, as notificações nunca estão ativas, porque é ali que se dá a montagem e a manutenção do harém. Então você não tem noção. Eu atendi uma vez uma cliente que ela me contou que o marido dela faleceu de uma maneira súbita, ele teve um mal-estar, ela tinha que resolver todas as situações que ficaram pendentes e precisou abrir o código de acesso ao celular dele. Ela não desconfiava que ele era um narcisista, é uma pessoa que trabalhava de madrugada, então ele ficava ausente muito tempo, e ela não colocou isso como um sinal de possível traição. Quando ela abriu o celular dele, ela descobriu quem ele era. Meu Deus, que vida é essa? Que pessoa é essa? Ela descobriu uma rede de contatos, de coisas, de mentiras, que ela ficou chocada com tudo aquilo. Você não sabe, a vida íntima com o narcisista é uma grande mentira e uma grande insatisfação. Porque, primeiro, não há intimidade. Narcisistas são incapazes de estabelecer intimidade. Porque como é que eles vão ser íntimos se eles mentem o tempo todo, se eles não se mostram, se eles não olham sequer para dentro de si próprios? Eles têm medo, eles não conseguem se autorregular, eles têm medo de sentir essa dor da baixa autoestima, olhar de novo para aquela criança infeliz que está lá dentro, cheia de dores, cheia de problemas. Então não existe intimidade, você está com alguém que olha para você como um objeto, como um serviçal, como uma fonte de suprimento. É como um vampiro olhando para uma bolsa de sangue. Você vai alimentá-lo. Então não tem intimidade,
ele vai enjoar do parceiro, ele não tem nenhuma preocupação com o seu prazer, com a sua satisfação. No momento a dois, ele não está pensando, pode até durante a lua de mel, lá, um bombardeio de amor, fazer de conta que sim, mas ele não está nem ligando se aquilo está sendo bom para você ou não. Vai estar permanentemente insatisfeito. E ali começa. Durante o namoro tem traição, durante o casamento tem traição, o tempo todo tem traição. E pode ser até existente, se não for aceita e aberta, uma bissexualidade e outras práticas, vamos dizer, pouco comuns, pouco usuais, das quais eles vão sem nenhum tipo de problema. Eles não se sentem mal em abusar de alguém, em ver alguém sofrendo. Para eles está tudo certo. A vida íntima é esta grande infelicidade, esta grande mentira. E devido a tantas traições, a pessoa se sentir tão desvalorizada, isto vai destruindo a sua autoimagem, a sua autoconfiança. E quando finalmente você sai do cativeiro, você se livra dessa pessoa e você vai partir para um novo relacionamento, vai ser muito complicado confiar. Porque lá dentro de você vem um monte de luzes vermelhas acesas. Opa, a gente vai entrar nessa de novo? Será que ele vai trair? Será que ela vai trair? Será que eu vou poder realmente mostrar quem eu sou? Eu vou poder estar íntimo de alguém? Vai demorar bastante tempo. O importante é que esse parceiro novo, que você encontra, essa parceira nova, possam saber do que aconteceu na sua vida. Conheçam o que é narcisismo. É importante que você possa confiar para dividir tudo o que aconteceu e conseguir estabelecer novamente esse laço de intimidade. Tem uma questão que ficou em aberto aqui de alguém que perguntou acerca da cura do transtorno narcisista. Não tem cura, gente, porque não é doença, é um transtorno de personalidade. É um jeito de ser. O narcisista, ele não está surtado, ele não está fora de si, ele não está fora de controle. Ele está plenamente consciente do que está fazendo e está escolhendo ser assim. Ele sabe que ele faz mal para os outros. Em alguns narcisistas que não têm um grau tão alto de perversidade, pode surgir em algum momento um incômodo pelo mal que eles fazem. Então eles podem ficar assim bonzinhos, fazer um negócio legal, sabe? Porque eles sabem o que eles estão causando. E teve um narcisista com quem eu me relacionei que ele era um cara que tinha um caminho religioso. E nesse caminho religioso se falava acerca de outras vidas, acerca do que é encontrado no mundo espiritual após a morte. Às vezes isso tocava ele. Então eles não estão sob surto, eles estão plenamente conscientes e têm livre-arbítrio, eles escolhem ser assim. E eles não vão em busca de ajuda porque eles não se acham com problemas. Porque se achar com problemas, eles vão ter que admitir que tem essa baixa autoestima. Eles vão ter que olhar para dentro de si, olhar para essas dores, olhar para esse buraco negro lá embaixo dessa criança tão maltratada, tão magoada, que não recebeu amor. E tudo que eles não querem é sentir isso. Então jamais eles vão olhar e falar, eu preciso ir para o terapeuta, eu preciso ir para o psiquiatra. Alguns narcisistas que têm um grau bem mais baixo de perversidade, de acordo com pouquíssimos terapeutas, poucos existem, mas são muito poucos, relatam já terem recebido esses narcisistas com muito baixa malignidade, que tentam sentir empatia. Eles fazem um esforço muito grande para tentar ter empatia, para tentar se sentir melhor na convivência com outras pessoas. Eles não são tão perversos. Eles conseguem sentir a necessidade de conviver melhor com alguém, mas não conseguem ainda assim se autorregular. É um grande esforço que eles fazem. Esse Sandveknin, hoje, ele propõe um método que chama Cold Therapy. É uma terapia fria, em que ele propõe que os narcisistas sejam expostos a situações traumáticas novamente para rever algumas coisas. Enfim, é um método todo que tem que ser explicado com muita calma. Então, ele traz essa proposta. Eu não sei da eficácia, não sei dos resultados, mas até hoje não existe na literatura. Pode ser que daqui a um tempo isso está sendo estudado, a ciência está crescendo tanto, tantas novidades,
haja sim uma possibilidade. Agora, se vai ter jeito de mudar, vai precisar que a pessoa queira mudar. Né? Então, o princípio é esse. Ele quer mudar? Não, ele não quer. O problema é você que é empático, você que tem emoção, não é ele. Você que é chato, você que é fraco, você que tem alegria, você que tem que ser destruído. Não é ele que tem que mudar, é você que tem que ser destruído. Quando você parar de ter o que ele não tem, aí tá bom. Aí ele vai ficar satisfeito. Então não adianta. Eles não fazem um movimento de buscar ajuda. Narcisistas vão para terapeutas, vão para psiquiatras quando eles querem manipular a vítima, quando eles querem manipular o parceiro. Em algum momento, quando eles já deram castigo de silêncio, manipulação, traição, tudo, e a vítima está ali que não está aguentando mais, está querendo ir embora, está muito destruída e ele ainda quer sugar um pouco mais de suprimento, então ele faz o bonzinho, me desculpa, é o famoso hoovering, né, para trazer a vítima de volta para a teia, para a manipulação. Então ele ou ela podem dizer, me desculpe querida, me desculpe querido, você tem razão, eu sou uma pessoa com problemas, eu vou buscar ajuda. E vai para o terapeuta uma vez, duas, vai para o psiquiatra uma, duas, e este próprio Sandveknin fala, narcisista quando vai para o terapeuta, ele vai pegar mais argumentos para ser mais cruel e mais manipulador. Porque quando ele chegar na próxima vítima, no próximo empático, ele vai estar mais instruído. Ele vai pegar todos os argumentos do terapeuta, do psiquiatra e vai usar isso para fazer mais mal. Olha isso, gente. É o mal presente na vida da gente, né? É o puro mal que a gente sente na nossa pele. Então, a sua vida íntima com o narcisista vai ser recheada desses elementos sinistros, macabros, tristes, muita promiscuidade, muito risco de contágio de uma doença sexualmente transmissível, companhias espirituais que vão estar chegando dentro da sua casa, muito ruins, sugadoras, infelizes, ou seja, tem nada de bom, gente, nada de bom. Eu digo, a única coisa que a gente pode desejar de um narcisista sempre é distância. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser ir postando aqui, a gente vai respondendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para baixo. É correto afirmar que o narcisista oculto é psicopata primário? Luciana, eu nunca li nenhuma informação acerca disso e nem posso te dizer o que seria exatamente um psicopata primário. Psicopata primário seria alguém que tem um transtorno menos maligno, com menos crueldade, é isso? Eu não sei, não posso te responder, tá? Mas eu acho que tanto o oculto quanto o grandioso se encaixariam na mesma distinção, se fosse para fazer essa comparação. A diferença, assim, eu brinco que eu falo que o psicopata tem certeza que é Deus, né? O narcisista ainda tem dúvidas. O psicopata não precisa ser adorado, ele não precisa receber suprimento, ele não tem essa necessidade, o narcisista tem. O psicopata, ele tem um defeito cerebral, ele realmente não consegue sentir emoções por um defeito cerebral. Essas são diferenças sutis, ele é mais cruel e os objetivos do psicopata é diversão, poder. Ele não tem a necessidade desse suprimento narcísico. O narcisista tem muito mais trabalho. O narcisista é um dependente emocional também de cada uma das suas vítimas. O psicopata não. Tá? O psicopata ele tem um prazer, inclusive, muitas vezes, muitos estudiosos dizem assim, um prazer de ver o sofrimento físico do outro. Né? De ver ali, então, a pessoa assim, vou cortar sua perna. Não, por favor, não faça isso. Ele se sente poderoso, que você está implorando, né, para não perder a sua vida, para não perder um pedaço do seu corpo, e ele tem uma satisfação em estar fazendo aquilo. Mas eu vou estudar e te respondo depois, tá, Luciana, sobre essa questão de psicopata primário com narcisista oculto. Eu não posso te afirmar isso, porque eu nunca me aprofundei no tema. Após o final do relacionamento, continua a ocorrer a perseguição para realizar maldades? Sim, Jaia. Para um narcisista, você será eternamente propriedade dele. Nunca mais ele vai existir de você. Ele vai te descartar, porque você está destruída, você está sem força, sem energia, você já não tem mais suprimento nenhum para entregar, ele enjoou de você e já tem uma outra fonte pronta, ele bota, né, para rodar na teia maligna dele, não vai ter amor, vai continuar a mesma coisa. Só que essa fonte uma hora também vai começar a dar problemas, não vai entregar suprimento, ele também vai enjoar. E você
já é alguém que, vamos dizer, é um bife amaciado. Ele já conhece os seus botões emocionais, já sabe exatamente como te manipular, sabe que você é uma dependente, um dependente emocional, e que ele já deixou todo aquele vício instalado em você, nos seus próprios hormônios. Então ele volta, e quando volta com aquele papo leve. Oi, sumida, oi, sumido, que saudade. Olha, eu queria ter mais um último momento para falar frente a frente com você, para pedir desculpas por todo o mal que eu te causei, para que a gente possa dar um fim digno ao nosso relacionamento. Eu errei muito. E aí vamos nós lá, né, codependentes, dependentes. Tudo bem, vou dar uma chance para ele. Quando você deu o encontro, minha filha, ele já vai fazer toda aquela manipulação e você vai cair na história de novo. E aí vem, ó, começa a te sugar outra vez. O narcisista vai parar de te perseguir, primeiro, quando você o descartar antes de ser descartado, ou dois, quando ele sabe que você descobriu quem ele é. Descobriu que ele é narcisista, que ele é uma pessoa má. Aí ele tem pavor disso, porque isso vai prejudicar essa imagem social que ele tem. Ele faz um esforço danado para todo mundo achar que ele é bom. Você sabe, ele não quer sua presença mais. Ele tem vergonha de olhar para você. Mas nunca faça a bobagem de falar para ele, agora eu sei que você é narcisista, eu sei que você é um ser do mal. Não. Ele vai te destruir. Ele vai te ouvir friamente, falar mesmo, não, a louca é você, eu não sou, você é narcisista. E vai te fazer um inferno na terra. Então não bata de frente com eles nunca. Mas eles têm, todos nós, sobreviventes, que passamos por eles, como propriedade para sempre. E eles vão te stalkear, vão criar perfis falsos para entrarem nas suas contas de rede social, e vão fazer aquele joguinho de estar te acompanhando. Existem pessoas, macacos voadores, que todo narcisista tem um fã-clube de pessoas que são os macacos voadores, que recebem elogios deles ou que recebem outros tipos de favores, que eles mantêm esses macacos voadores, essas pessoas, para trazer informações. Então, pessoas de relacionamento em comum que você tenha com esse narcisista vão levar informações em sua vida. Por isso aqui no Contato Zero, gente, é para cortar rede social, para cortar amigos em comum, é radical. Porque senão você vai continuar nessa teia sombria, não tem jeito. As pessoas desconhecem o narcisismo, desconhecem o que essa pessoa faz. E você foi vítima de uma campanha de difamação por essa pessoa, para todos ao seu redor, tenha certeza. Todos duvidam da sua sanidade mental. Ele fez toda uma rede de informações rodar para que ninguém achasse você uma boa coisa, não. Então, o Contato Zero tem que ser assim, radical. Corta as pessoas em comum. Não fique olhando as redes sociais do seu ex, da sua ex. Não faça isso. Cada vez que você tem notícias do seu ex-companheiro, da sua ex-companheira narcisista, você ativa o botão de pânico dentro do seu cérebro, a sua amígdala. Quando esse botão está apertado, primeiro que são disparados todos os gatilhos emocionais que estão lá dentro. Segundo, que entra em produção adrenalina no seu corpo. Seu vício volta a ficar todo, ou seja, você joga fora um esforço danado de um tempo que você superou aquela crise de abstinência, onde você tinha pensamentos obsessivos, onde você tinha muitas vezes sintomas físicos de ansiedade, pânico, taquicardia, falta de ar, por simplesmente querer ficar stalkeando. E ele vai fazer um mundo dentro da rede social para fazer você pensar que ele está felicíssimo sem você, que essa pessoa nova do lado dele, sim, é alguém que vai amá-lo. É mentira, ele não ama ninguém. Essa pessoa de hoje vai ser você amanhã. Então esquece, corta, não olha, não stalkeia. Tira, faz um exorcismo, gente. Tira esse demônio da sua vida em todos os aspectos. Porque ele sabe tudo que ele escreve numa rede social para fazer você infeliz. Porque você é uma pessoa que tem o que ele não tem. Ele tem inveja de você. Lembra disso. Ele quer te ver mal, para que você nunca fique bem. Então, Jaia, é isso mesmo, tá? Para sempre eles vão continuar a te perseguir. Cabe a você se afastar, estabelecer esses limites através do Contato Zero, através do afastamento dessas pessoas que conviveram em comum com vocês. A Érica está perguntando, está falando, deveriam jogar todos os narcisistas, isso no Round 6. Menina, mas ali, nossa senhora, imagina, todos os narcisistas juntos, o que eles não iriam aprontar? Mas seria uma boa solução. Meio radical, mas uma boa solução.
Vamos lá, a Jaia está falando, pedófilos podem se encaixar bem no perfil narcísico, sim. Mas volto a dizer, não vamos falar todo narcisista é pedófilo ou todo pedófilo é narcisista. Não, a gente tem que ir mais fundo no estudo, porque existem muitos outros componentes na formação de uma personalidade pedófila. É mais profundo. Mas, sim, tem muitos narcisistas pedófilos, assim como psicopatas também. Eu lembro de uma vez, não sei se vocês se recordam de uma notícia que saiu acerca de uma mostra artística em que havia um homem que estava sem roupa dentro de um museu lá em São Paulo. Me perdoem que eu não me lembro dos detalhes todos. E que ele andava sem roupa nenhuma e que as crianças viam esse adulto, que esse adulto dava a mão para as crianças. Era uma coisa assim chocante. Eu fiquei chocada com aquilo, gerou uma polêmica muito grande na mídia. E eu me lembro que eu estava conversando sobre isso com uma pessoa que depois eu descobri que era narcisista. Eu falei, meu Deus, que horror, que coisa, uma criança, né? Não entende nada, exposta a tudo isso. E eu lembro do ar, assim, de tédio dessa pessoa olhando para mim e falando, nossa, com tanto assunto sério no mundo, sabe? Você vem falar disso, dessa besteira. Eu vi e falei, meu Deus, a pessoa não sente nada de errado com isso. Acha besteira. Pode ser, né? Quem pode não se achar tão importante, mas o tom de tédio, sabe? Para ela aquilo não chocou em nada. Sinal de alerta, né, gente? O Daniel falando, você é uma vitoriosa heroína. Não sou nada de vitoriosa nem heroína. Eu sou uma codependente emocional, tá, Daniel? Sou uma sobrevivente. Todos nós que passamos por relacionamentos abusivos somos sobreviventes. Porque só sobrevive quem é forte, tá? Muitos sucumbem. Comum. Muitas pessoas acabarem até se suicidando. Uma heroína não, tô longe disso. Também tenho muitos defeitos, muitos problemas, mas eu sou uma codependente emocional. Hoje eu tenho plena consciência disso. Fui ao encontro de uma pessoa narcisista exatamente por ter vivido num lar disfuncional e muitas pessoas passam por isso, mas sobrevivente eu sou assim, ó, bem forte. Jaia. Fazem um negócio legal em algum momento, podem logo em seguida, detonam e estragam? Sim, porque eles não têm nenhum problema em se sentirem mal só para ver você mal também. Então eles fazem uma coisa legal, você acha que eles são bonzinhos, que eles são bacanas, depois eles destroem tudo, e aí você vai reclamar e você ainda recebe o título de desequilibrada, de ingrata. Eu fiz aquilo por você, você agora está reclamando que eu estou fazendo esse outro ato, tá vendo? Nunca tá bom, eu nunca te satisfaço, você é uma cobradora eterna, eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu faço para te agradar. Então eles fazem todo esse jogo maligno mesmo. A Luciana está falando, minha ex foi para terapia por mim, segundo ela. Que amor puro, bonito e verdadeiro, não é, Luciana? Olha que coisa linda, foi lá para se tratar, não deu em nada, né? Não vão com a verdadeira vontade de se transformar, serem pessoas melhores. Eles não podem se achar pessoas ruins, vamos lembrar disso. Narcisistas não podem, porque se eles fizerem isso, eles entram em contato com a maior dor que eles têm, que eles fogem o tempo todo. A Camila está perguntando, é possível o narcisista se apropriar de termos espirituais? Claro que é. Termos espiritualizados, energia, física quântica, portais, nova era, para se vangloriar ou para atrair novas vítimas? Sim, Camila. O mundo de coaches, terapeutas, o mundo psi é recheado de narcisistas. Isto tudo fornece para eles suprimento à vontade, e o meio religioso também. Imagina a gente o tempo todo chegando para buscar conselhos com você. E eu já vi muitas pessoas falarem sobre coaches masculinos que falam sobre relacionamentos com mulheres, de serem muitos narcisistas. Não posso afirmar, não tenho estudo aprofundado de nada disso. Mas muitos sobreviventes, muitas pessoas que estudam o assunto falam sobre isso. E tem muitos terapeutas, muitos religiosos, muitos psis que são, sim, narcisistas. E aí o sobrevivente vai, é invalidado, sai pior do que entrou. E ali é pura fonte de poder de manipulação. Hoje em dia, com as redes sociais, imagina lives, milhares de pessoas, todo mundo vibrando. E os narcisistas, eles são esses grandiosos
eles são muito carismáticos, eles são energéticos, eles contaminam todo mundo, eles mentem, eles são atores de Hollywood. Hollywood, nossa, não sabe o que está perdendo com tantos por aí que não estão sendo usados em bons filmes. Então eles encarnam personagens, eles hipnotizam as pessoas e usam sim, não tem nenhum tipo de constrangimento. Desde que eles consigam o que eles querem, Camila, vale qualquer coisa. Eles mentem, desmentem depois. E assim, toda essa parte, vamos dizer, da busca pela transcendência, pelo despertar da consciência, recheado de empatas, empáticos. Olha isso. Sabe, é como o vampiro ir para o banco de sangue, está cheio de alimento. Então, sim, eles usam muito e se envolvem nesse meio também. O Querino está perguntando: boa noite, tive alguém assim em meu caminho, nunca mais quero encontrar ninguém assim. Boa sorte, Querino. Acredito, inclusive, que havia um grau de psicopatia. Desde 2011 iniciei contato zero. Volta e meia tenta retornar. Exatamente. É o que eu te falei. Essa pessoa nunca vai desistir de você. E quanto a você, não quero mais encontrar ninguém assim, querido, saiba que essas pessoas sempre serão atraentes para nós. Essa familiaridade com esse tipo de pessoas vem lá do nosso lar de infância. A gente já viveu na nossa infância o que um narcisista ou uma narcisista nos faz passar. O abuso emocional é comum para nós. Nós aprendemos a receber migalhas de amor. Por isso é que a gente aceita dessas pessoas também. Então a gente tem que estar muito consciente, estar consciente da nossa dependência, da nossa codependência emocional. E estudar sempre o transtorno, estudar cada vez mais, porque quando uma pessoa assim se aproxime de você, você consiga dizer não, não quero, vou me afastar e já cortar o mal ali pela raiz. Mas sim, saiba que volta e meia essa pessoa pode tentar voltar. O que for possível, estabeleça o contato zero, corte as fontes de acesso dessa pessoa a você. O Quirino novamente falando, né? Devastação financeira, emocional e insistência em mostrar aos outros que você é a pessoa ruim da relação. Isso mesmo. E as pessoas acreditam, tá? Porque eles são muito hábeis. Né? Eles contam histórias e vão manipulando você de uma maneira que você exiba um comportamento desequilibrado na frente de outras pessoas, muitas vezes. Então eles vão te provocando, vão te provocando, vão te provocando. Chega uma hora que, como nós temos emoções, a gente explode, a gente fala, não aguento mais, chega. E você já está frágil, já está sem energia vital, está com a sua personalidade desfeita. Então os outros olham e falam, nossa, tá vendo como ele tem razão? Essa pessoa é desequilibrada mesmo. E quando você vai buscar ajuda, as pessoas não conhecem o que é narcisismo e falam, ele tem razão, ela tem razão, tá vendo? Totalmente desequilibrada, ele é uma pessoa boa, ela é uma pessoa boa. É isso mesmo, querido. A Jaya está falando, o fato do narcísico saber que nunca mais quer o contato, que tenho nojo, que tenho pena dele, ser tão infeliz. Se ele sabe, sempre soube. Mas ele vai tentar ainda assim te acessar, tá, Jaya? Ele sabe que você não quer contato, mas para você, assim, a sua vontade para ele não importa. Só importa que ele buscar conseguir, né, os objetivos dele. A Jaya não poderá ser um gatilho para a maldade, mesmo sem nos vermos? Não entendi. O gatilho da maldade seria ele saber que você não quer mais ficar com ele? Não, isso para ele tem plena certeza de que ele pode tirar isso de letra com o encontro com você, usando as palavras de manipulação que ele sempre usou. Ele te conhece, ele te adestrou. Não só você, né? Todos nós que convivemos com narcisistas, eles fazem um jogo de manipulação mental. Eles instalam uma programação mental dentro de nós. Que nem um pet que é adestrado, pois é, eles nos adestram. Então eles sabem exatamente como nos puxar de volta para essa teia. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar pelo direct para mim. Eu não gosto de deixar as lives muito longas, porque depois fica complicado para as pessoas assistirem, né? Quem for ver aqui no Instagram ou no YouTube, então 1 hora de duração, um pouquinho mais, está ideal. Qualquer outra dúvida pode mandar pelo direct. Muito obrigada da presença de todos vocês e vamos manter sempre o lema. A única coisa que a gente pode desejar de um narcisista é distância, porque é a única maneira da gente poder reconstruir a nossa vida. E nós, sobreviventes, sim, merecemos ter relacionamentos saudáveis,
ter a nossa vida financeira reconstruída, ter a nossa autoestima reconquistada. Busque ajuda, planeje os passos caso você esteja no cativeiro ainda. Existe muita informação disponível e faça tudo isso em silêncio. Nunca conte para um narcisista, nada. Tudo que você contar, qualquer coisa, ele vai usar para te prejudicar você. Para prejudicar você não só em relacionamento a sair não só sobre sair do cativeiro, mas sobre qualquer aspecto da sua vida. Tudo que você conta para o narcisista é munição para te destruir depois. Muito obrigada da presença de todos e até a próxima live. Deixa eu fechar aqui.